Meu nome é Milva Garcia, sou departamental de educação da AMPA e frequento a igreja AMPA Sede. Missão para mim é uma tarefa, uma incumbência especial que é conferida a alguém com um propósito definido. Entendo que a pessoa que recebe a missão precisa se envolver com o melhor dos seus esforços, porque a missão precisa ser cumprida. Olá, sempre é uma alegria ter você conosco e obrigado pela sua companhia, por estar conectado com o nosso canal e, se possível, compartilhe com mais alguém da sua amizade, do seu grupo de amigos, do seu grupo de interesse, porque aqui nós estudamos a Bíblia através de um guia prático chamado A Lição da Escola Sabatina. E o propósito em nosso canal, na verdade, é fazer uma abordagem para a lição a cada semana. Não é um estudo completo, mas uma abordagem com uma proposta de esboço para a sua apresentação. O verso para memorizar está em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que é que você destacaria aí como coisa importante? Pense aí rapidinho. Se tivesse que escolher, que definir uma palavra-chave, qual seria? Baseado aí no texto. Eu até dei uma pistazinha grifando de vermelho essa frase central. Olha, se você ler esse texto no outro formato, nessa estrutura quiástica que está aparecendo aí, vamos tentar ler conforme as cores de cada letra. O A lá em cima com A embaixo, depois o B e finalmente o C. E este evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Essa é uma sentença contundente. O fim do mundo está ligado à pregação do evangelho. Aonde? Em todo o mundo, a todas as nações. De que maneira? No ponto central do texto você vê em testemunho. Observe que esse texto de Mateus 24:14, ele corresponde a Atos 1:8, quando na essência diz que serão minhas testemunhas, referindo-se àqueles que receberiam o Espírito Santo. Então, para o tempo do fim, nós precisamos do Espírito Santo para ser testemunha. E testemunhar é o grande movimento da missão para esse tempo. Por isso que ser testemunha é a palavra-chave que eu defino como norteador para a lição dessa semana. Ao revisar o tema, lembre-se, você deve ser testemunha. E testemunhar a respeito daquilo que você experimentou ao ter encontrado Cristo Jesus como seu Senhor. O tema para o esboço é entendendo o chamado. E nesse caso, a lição trata do chamado de Abraão. Então, qual é a nossa proposta para a revisão do tema dessa semana? Comece com a lição de terça-feira. É diferente, hein? Comece com a lição de terça-feira. Depois você vem para domingo, segunda, quarta e quinta. Então, a sequência dos dias está alterada só por começarmos com a terça-feira. Depois você vai domingo, segunda, quarta e quinta. Por que essa distribuição? Para facilitar a sua abordagem tematicamente. Se não, observe, terça-feira, lições de Abrão no Egito. Domingo, saindo da zona de conforto. E, na segunda, alcançando o mundo. Esse é o chamado de Abraão, mas a lição termina falando do meu chamado. E aí você usa as lições de quarta e quinta-feira, saindo da zona de conforto e comece de onde você está. O ponto em comum no chamado de Abraão para o meu chamado, nessa proposta da lição, é você sair da sua zona de conforto. Esse é o ponto comum. Abraão teve que sair da sua zona de conforto. E para aceitar o chamado, eu também preciso sair da minha zona de conforto. O que isso significa? Que o chamado para que eu vá é um chamado para que eu saia de onde eu estou. E isso pode ser uma zona de conforto. Então, ao revisar o tema da lição dessa semana, lembre-se da lição de Abrão no Egito. Ninguém é perfeito.
Deus não vai esperar que você seja uma perfeita pessoa para lhe fazer um chamado. Na história de Abraão, você sabe que ele contou uma verdade ou uma mentira. Você lê o texto de Gênesis que você vai conhecer bem a história lá em capítulo 12. Agora, foi esse homem sujeito a cometer erros que foi chamado para cumprir a missão. Então, missão se faz por pessoas comuns, que se tornam extraordinárias porque estão sendo usadas por Deus. Saindo da zona de conforto, qual foi a crise que gerou expansão para a missão? Por exemplo, na história de Babel, a torre, aquele conflito de língua, de linguagem, promoveu a expansão. Então, quando a gente se encontra muitas vezes em zonas de conforto, nós nos encontramos sem compromisso com a missão, acomodados porque estamos no seio familiar. Tem uma série de fatores que nos provocam a permanecer onde nós estamos, mas o chamado de Deus para nós, que corresponde a sair de onde nós estamos, é um chamado que mexe com o nosso descanso, entendeu? Abraão saiu. Lá em Babel estava todo mundo achando que tinha encontrado o bom lugar para viver. Fizeram uma torre que vamos ficar por aqui mesmo, ideia de descanso. Mas a missão precisa alcançar o mundo, e a lição de segunda-feira fala isso, é do micro para o macro. Em Gênesis 12, 1 a 3, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Entenderam? Lá no Novo Testamento, essa mesma frase é citada, embora com outras palavras. Primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você alcança o mundo, mas você precisa começar onde você está. O meu chamado, eu preciso sair da minha zona de conforto. E no caso dos discípulos, a crise que gerou expansão foi a perseguição. No Antigo Testamento, a crise que gerou expansão foi a Torre de Babel. No Novo Testamento, a crise que gerou expansão foi a perseguição feita aos cristãos, e eles saíram de Jerusalém e se espalharam pelo mundo, e isso foi favorável para a expansão da missão. Quinta-feira, comece de onde você está. Por onde devo começar? Primeiramente em Jerusalém. Ok? Comece onde você está. Missão na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Ele vai se expandindo à medida que você vai alcançando a micro-região. É como uma pedra jogada no lago. Ela pontua no centro e ela se expande na sua influência. Assim deve ser o nosso compromisso com a missão. Finalizo falando da melhor notícia sobre a missão. Você não escolhe o lugar, mas precisa decidir sair. Entenderam? Eu bati muito nessa tecla agora há pouco na minha revisão do tema. Sai do seu conforto, sai do seu conforto, sai do seu descanso. Missão tem um lugar. E eu vou dizer qual é. Vai para uma terra que eu te mostrarei, disse Deus para Abraão. Isso é missão. É você sair de onde está. Essa é a única certeza. Você vai sair de onde está. Para onde você vai? Vai para o lugar que o Senhor te mostrar. Isso não significa necessariamente uma transferência de uma cidade para outra, mas é certamente uma transferência do seu descanso para o seu trabalho, do seu descaso para um compromisso. Entenderam? O desafio, portanto, é que você faça uma lista de pessoas com necessidades especiais na sua comunidade. Comece a enxergar a situação das pessoas ao seu redor. Ore para que tenha uma oportunidade de se envolver na missão por alguém com necessidades especiais. Interessante esse desafio. E alcançar os não alcançados, aqueles que ficam muitas vezes esquecidos no meio da multidão na sociedade, aqueles que não são de fácil locomoção, aqueles que às vezes estão parados na casa deles, sem locomoção, por uma limitação física, por uma limitação circunstancial, às vezes apenas por um período de tempo, um acidente, uma fratura, coisa desse tipo. Veja se tem alguém que precisa ser alcançado por você e alcance o desafio dessa semana. Faça a missão. Um abraço e até a próxima semana.